as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos reagir, ao vídeo do canal Cortes Estranha História, do historiador Henrique Caldeira, aonde ele estará respondendo a um de seus inscritos acerca de Salomão. É uma figura bem atestada historicamente, ou seja, Salomão existiu ou não existiu. O Henrique Caldeira estará fazendo algumas considerações e eu estarei comentando aqui a resposta dele ao seu inscrito e você também vai deixar os seus comentários aqui no vídeo. Enquanto eu estiver falando, as referências bibliográficas, algumas estarão aparecendo ao longo do vídeo, porque para alguns que não conhecem o nosso trabalho, do Verdades Ocultas da Bíblia, eu vou deixar claro, nós só trabalhamos com evidências, comprovações e documentos. Eu não trabalho com argumentação, ficar argumentando, não é comigo, isso é coisa de apologeta, isso é coisa de quem quer defender a fé, como não tem evidência, vai no argumento e usa aquela frase vergonhosa, ausência de evidências não são evidências de ausência. Então essa frase, se você sentar numa universidade, botar isso num artigo científico, vai passar vergonha, Então é complicado esse tipo de coisa que faz parte de quem tem que defender coisas inexistentes. Então, vamos reagir aqui e eu vou fazendo os meus comentários e vocês vão comentando aí também no vídeo. Vamos lá, então. Play. Heitor Brito falou que Salomão é uma figura bem atestada historicamente? Não. Bem atestada historicamente, não. É uma figura que aparece... Davi, a gente tem uma referência à casa de Davi, Salomão... Bom, a referência à casa de Davi é a Estela de Tel-Dan, que faz menção a como se fosse uma dinastia real, essa casa de Davi. E ela é posterior a Davi. Ali está falando do rei que está lutando contra o Reino do Norte e o Reino do Sul, aonde são citados ali os monarcas, respectivamente. Vai falar, se eu não me engano, de Jeorão e Acasias. Estes serão ali os citados. E aí vai falar que Acasias é um descendente da casa de Davi. Isso quer dizer que Davi existiu? Não. Até porque a Estela é posterior a Davi. O que temos da época em que Davi viveu? Nada. Essa é a verdade. Da época em que Davi viveu, o que temos? Nada. Inclusive, existem paralelos por exemplo, histórias das conquistas de Davi que refletem tradições do faraó egípcio, o rei egípcio Tutmés III. Exatamente isso. Principalmente aquela lista de conquistas que está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8, até mesmo as fronteiras, algumas demarcações que vão falar de um império davídico, na verdade, são marcações de Tutmés III. Então, que viveu muito antes de Davi e que foi um rei egípcio, um faraó guerreiro, Então, muitas lendas e folclores, até muitos relatos, vão circular acerca de Tutmés III durante um grande período da história. Então, nós temos que falar isso claramente para explicar. Para a literatura especializada, Davi existiu? Sim. Se você pegar ali o professor, o arqueólogo, o doutor José Adhemar Keffer, ou Keffer, não sei pronunciar corretamente o nome dele, me perdoe. Se você pegar o famoso Israel Finkelstein, se você pegar outros arqueólogos, eles vão falar que Davi existiu. Mas o que o arqueólogo favorito do Reino da Mentira não fala é como eles atestam a existência de Davi. Chuta aí, um guerreiro tribal. Exatamente. Até porque não houve reino unificado. E por que não houve reino unificado? Porque temos diversos atestados, evidências arqueológicas dos reinos das cidades e estados de Canaã. Então não houve um reino unificado.
os estados, as regiões, melhor dizendo, do norte e do sul, se desenvolve de maneira independente. E eu já trabalhei muito isso aqui no canal, tá bom? Então, as referências bibliográficas estarão aparecendo ao longo do vídeo e vamos lá. Estou tentando pensar em algum documento não bíblico que fale sobre Salomão, mais ou menos na época em que ele reinou, né? Não tem. Até o momento, não existe documento extrabíblico que fale do reino de Salomão. Inclusive, né, infelizmente, né, para aqueles que confiam na literalidade da Bíblia, o escriba mentiu. Sim. O escriba, ele coloca várias construções na conta de Salomão, os escribas dos livros dos reis e dos livros das crônicas. E eles, eu não tenho outra palavra, tá? Eles são imprecisos ou mentem, porque atestadamente, aliás, lembre-se, não existe só método de datação por carbono 14, tá bom? Existem vários outros métodos de datação. Então, cuidado com as repetições do reino da mentira. Então, você tem que entender que diversas coisas que a Bíblia coloca na conta de Salomão são construções de outros reis. E sabe o que é outros reis? E sabe o que é mais curioso? Até mesmo da época da dinastia Onrida, da época de Jeroboão II, da época da maioria destas construções são de reis que dominavam a parte norte. Porque, de fato, Acabe teve um império. Onri, seu pai, teve um império. Davi e Salomão nunca tiveram um império. Muitas das coisas que são ditas até, que são de responsabilidade de Salomão, na verdade são dos reis do norte, até da época de Onri e, posteriormente, seu filho Acabe. Então isso me assustou também, quando eu olhei a literatura, os artigos científicos, as datações dos materiais, tá bom? Os arqueólogos foram atrás, e tanto que muda-se a narrativa, né? Uma outra coisa interessante é que, isso está no livro até de J. Glenn Taylor, né? Yahweh and the Sun, é que o templo de Salomão, na verdade, que nunca existiu esse megatemplo, a própria Bíblia demonstra, se você pegar lá as medidas que estão no livro das crônicas, a própria Bíblia demonstra que era um templozinho pequenininho, pelas próprias medidas que estão no livro das crônicas e no livro dos reis. É só você pegar côvado e transformar em metro. Você vai ver que é um templo pequeno, não é um grande templo. E a orientação do templo, no livro de J. Glenn Taylor, ele fala de um artigo de um outro acadêmico que ele conheceu e conversou e fala sobre o trabalho dele, de Harvard, que é muito interessante, que, na verdade, aquilo ali era um santuário jebuseu e que ele tinha todas as indicações de ser um templo solar, de adoração a alguma divindade solar. Curiosamente, Salomão não vem de Shalom, vem de Shalim. E Shalim era uma das divindades solares do culto cananeu, do culto garítico, porque nós temos atestados. Shalim e Shanra, as divindades gêmeas, crepúsculo e aurora, na lista de panteão dos deuses cananeus. E Salomão vem de Shalim, vem dessa divindade, tá bom? Então, provavelmente, sabe que não existiu. Não temos evidências de fato da pessoa, da época em que eles viveram, nem de Davi, tá? Nem de Salomão e nem de Roboão. Nós começamos a ter evidências de uma monarquia no sul em períodos posteriores, principalmente a partir ali do século VIII, né, que as evidências começam a, de fato, surgirem de uma dinastia no sul. Curiosamente, né, Jerusalém não passava de uma vilinha, uma região marginal. E isso já é comprovado desde a época de Albright. Não era uma cidade desenvolvida, nunca se achou o Palácio Real de Davi, nem um grande templo salomônico. Essa é a mais pura verdade. Desde arqueólogos mais conservadores, desde arqueólogos mais moderados, como Gabriel Barkay, desde arqueólogos imparciais,
como o próprio Israel Finkelstein, ou aqueles que trabalham na literatura arqueológica também, como o Neil Asher Silberman e outros, tá bom? Então não é um ataque à Bíblia, é o que temos de fato, já foi escavado. Inclusive, cuidado com uma galera que conta umas mentiras de que nada lá foi escavado. Toma muito cuidado com isso aí, hein? A galera tá mentindo na cara de pau com dezenas de artigos científicos publicados. Mas por que é fácil enganar o público cristão? Porque essas informações estão em inglês e não em português. 90% delas. Eu não estou lembrando de nenhum. A gente tem muitos textos não bíblicos sobre Salomão, que são tradições bem posteriores, que são histórias sobre Salomão, por exemplo, dominando os demônios e gênios também no contexto ali das Mil e Uma Noites. A gente encontra isso no Alcorão, a gente encontra também o profeta Salomão, né? Que aparece no Alcorão e é entendido como um profeta, como uma figura que tem esse poder sobre seres sobre-humanos, utilizando a sua sabedoria, um conhecimento revelado sobre o nome desses seres e coisa do tipo. Então tem uma farta literatura salomônica, né, mas que é bem posterior ao período em que Salomão teria existido. Mas, como Davi, a, a, o que a gente poderia esperar de documentação sobre Davi, de Davi ter existido, para os critérios de história antiga daquela época, é suficiente. Né? A maioria dos historiadores que estudam esse período acreditam que Davi é uma figura histórica. Então, assim, Exatamente, como eu falei, eles atestam que Davi foi uma figura histórica, mas um rei que teve um reino unificado, um império, um exército de 1 milhão de soldados, pô, não dá. Não dá. O livro das crônicas bota Davi com um exército de mais de 1 milhão de soldados. E ali o livro dos reis, chega a 900 mil, 800 mil, alguma coisa, que para os padrões demográficos, né, de população da época era uma mentira. É uma hipérbole, é um exagero, aquilo ali é uma mentira. Não houve esse grande exército. A população, em algumas localidades, não chegou nem a 45 mil pessoas. Isso juntando mulheres, crianças, idosos, os sítios bem mapeados, escavados, isso tudo está bem mapeado até, literalmente mapeado. Então, a densidade demográfica não chegava em alguns lugares nem a 45 mil pessoas. Então, meu amigo. Não houve. Era, no máximo, um líder tribal e que ganhou status de rei, de guerreiro. E detalhe, muitas das aventuras, histórias de Davi têm paralelos com um conto egípcio chamado História de Sinué. Então ainda tem isso também, que é muito bem atestada também. Então, desculpa falar essas coisas, tá vendo? Eu tô dando evidência. Você pode pegar lá e ler o conto de Sinué e ver o paralelo com a história de Davi. Você pode pegar lá o livro das guerras de Tutmés III, você vai ver lá também paralelos. Infelizmente, não tem o que fazer. Isso sim é evidência, não argumento. Então, e de Davi, o que temos? Muito mal a estela de Tel Dan, que fala de uma casa de Davi. extensão, Salomão também geralmente não se duvida da existência dele, assim como vários outros reis que aparecem posteriormente, né? Alguns reis posteriores, a gente já, tipo, Ezequias e outros reis assim, a gente já tem uma atestação mais forte arqueológica, né? Perfeito, Aí a gente já tem, inclusive, reis de outros reinos que deixaram documentos falando que derrotaram ou foram perfeito. derrotados por certos reis posteriores, né? Como Omri, que é um rei que aparece na Bíblia e aparece, que aparece na Bíblia e aparece na estela moabita, na estela de Mexa, né? Que é uma peça arqueológica ali de Moab, da região de Moab, que identifica esse rei, né? Então tem vários outros reis ali que são atestados historicamente, e aí é sempre aquela coisa, né? Sempre que se fala em Salomão histórico, Davi histórico, a questão é você provar ou você acreditar historicamente na existência desses personagens não implica automaticamente em acreditar na versão, na opinião que os autores bíblicos apresentam sobre esse personagem. Perfeito. Você acreditar na existência de Alexandre o Grande é diferente de você acreditar nas histórias que o Talmud conta sobre Alexandre o Grande, ou que Plutarco mesmo conta sobre Alexandre o Grande. Né? Então, uma coisa é atestar que a figura existiu, outra coisa é se as pessoas estão falando coisas verídicas ou tendo uma opinião mais plausível sobre aquela figura, ou se já é um desenvolvimento mais lendário, né?
como a gente sabe que há no caso de Salomão, nesses casos, por exemplo, das Mil e Uma Noites, falarem que Salomão aprisionou vários gênios em lâmpadas, em anéis, em colunas, em pedras e coisas do tipo, né? Acho que a maioria das pessoas interpreta isso como lendas, mas isso não significa que Salomão não tenha existido. Bom, então é sempre importante fazer essa distinção. O Marcos mandou aqui, Mestre Caldeira, vi no canal Useful Charts, muito bom esse canal inclusive, sobre uma teoria dentre muitas que os reinos de Judá e Israel poderiam ter sido inicialmente distintos e mesclado após a queda de Israel, o que é o inverso do que aprendemos na escola, e que isso poderia explicar melhor a cronologia da complexa escrita do Pentateuco barra Torá. O que sabemos factualmente sobre o período dos primeiros textos bíblicos? Então, a questão de que os reinos de Israel e Judá eram originalmente distintos e depois eles se misturaram, e aí foi produzida uma memória retrospectiva de um tempo unificado desse reino, uma idealização posterior dos períodos de Davi e Salomão, é o consenso acadêmico hoje. Por quê? Arqueologicamente, a gente não tem um Israel unificado, a gente não encontra dados, né, para afirmar a existência de um Israel unificado. E o pior, nem passa perto de ser um Israel unificado. As cidades-estados estavam a pleno vapor, um querendo pegar a cidade do outro, os reis locais cananeus viviam em confronto constante. Aí você tinha também os nômades, você tinha também a Peru, você tem uma série de povos ali, chaços ao longo da história, que são ali aqueles que vivem ali como nômades e atacam e meu amigo, você tem o período Amarna, você tem a invasão dos povos do mar, você tem, meu amigo, assim, tá fervendo o tempo todo, até que surge no norte uma dinastia que vai conseguindo unificar tudo ali, a base militar. E quem é? Hongri. Arqueologicamente falando, é que a gente tem, de fato. Agora, outra coisa nós não temos. Nós temos cartas, documentos, tabuletas, evidências. Que, meu amigo, por exemplo, ainda no Império Egípcio, que também fazia parte do território sírio-cananeu, nós temos ali o período Amarna. Nós temos mais de não sei quantas correspondências. Mais de 50 tabuletas, cartas para o faraó. E os caras estavam se enfrentando, se invadindo. Esquece. Avançando ainda mais um pouco na história, temos mais evidências ainda. Então, essa história de um reino unificado, esquece. E também, pasmem, 12 tribos. Esquece isso também. Esquece isso. Tá ligado? 12 tribos de Israel. Afunda. Entendeu? Não. Era paulombrando, jambrando o tempo todo e prevaleceu quem conseguiu montar o melhor poderio militar e desenvolver o comércio. A gente encontra esses reinos divididos, desde o início da documentação da qual a gente dispõe. É impossível que Israel fosse um reino unificado que se separou e a gente só não tenha acesso ainda aos documentos que seriam necessários para chegar a essa conclusão? Não é impossível. Mas aí, assim, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, hoje, o consenso é. A minha pergunta seria ao próprio professor, né? Se não é impossível, em que período isso iria acontecer? Essa seria a minha pergunta. Em que período isto iria acontecer? E eu falo isso até baseado no livro, né? A Bíblia Desenterrada, que é um livro para a gente começar, né, a mergulhar na literatura especializada, e o outro Para Além da Bíblia, do Mário Liverani. Meu amigo, a minha pergunta seria, quando? Em que século, de fato? Davi teria vivido quando? Final do século XI, início do século X. Seria o período em que Davi teria vivido. Então vamos colocar aqui numa janela cronológica. O reino, um princípio de reino unificado, começaria com Saul. Então estamos falando de século XI. Século XI, meu amigo. A gente não tem nada de um reino unificado. A gente não tem. O que a gente tem ali? Nada. Só se for o quê? De um dia? 2 meses?
Aí vamos achar um cara lá. Amanhã a gente vai achar um cara com uma inscrição saúde dizendo eu fui o grande rei de Israel. E aí a gente vai acreditar. É igual eu, por exemplo, escrevo aqui, fui presidente do Brasil. Aí daqui a 200 anos alguém acha uma inscrição minha dizendo que eu fui o presidente do Brasil e contrariando toda a documentação do Estado, ou seja, fazendo um paralelo das cidades, estados, contrariando toda a documentação, eu serei dito que eu sim fui o verdadeiro presidente do Brasil. Então é complicado, né? Então, é difícil, mas vamos lá. É de que, de fato, esses reinos eram inicialmente reinos diferentes e que depois foi produzida uma memória idealizada de que eles foram um reino unificado inicialmente. E sobre a questão da cronologia do Pentateuco e Torá, isso também é muito difícil, né, de mapear com precisão. O que é incontroverso hoje academicamente é que, de fato, a Torá, né, ou o Pentateuco é um conjunto, é uma coleção e uma colação, digamos assim, de vários textos diferentes, Sim. várias tradições orais diferentes, é, vários documentos escritos também diferentes que foram harmonizados ali num único texto e que a Perfeito. gente encontra pistas de que, de fato, alguns textos remetem mais a uma tradição do norte israelita, como, por exemplo, a tradição do próprio personagem Israel, né, antes chamado de Jacó, que cria uma cria não, né, mas ele reconhece um santuário, define um lugar como santuário que é Betel, que é na região norte, onde ele levanta uma pedra, né, que é a pedra que ele deita, aí ele sonha tem uma visão de uma escada onde os anjos sobem e descem, ele acorda e diz, essa realmente é a casa do Senhor, ele levanta, casa do Senhor é uma palavra para templo, né, é, ele levanta uma rocha e unge essa rocha com azeite, que é um rito de inauguração também de lugares sagrados, Isso. e inclusive prescreve, ele fala assim que se forem cumpridas as promessas X, Y, Z, serão levados ali o dízimo para aquela região. Por isso vocês procurem esse texto aí. Betel, a visão da escada lá de Jacó. Esse aí, de acordo com esse trecho, né, de Gênesis, de acordo com diversos especialistas, se não me engano, isso está em Gênesis 28. Ele reflete tradições bem posteriores, pós-exílicas. É um texto já editado, um texto já arranjado. São tradições do Israel Norte, já com uma camada redacional pós-exílica, né? Dando uma. Porque lembra, período pós-exílio já caiu todo mundo, né? E aí o pessoal volta de fato sobre a regência, né? Sobre a tutela, sobre a ordem do imperador persa, né? Do Império Persa, aonde os templos eram utilizados, sim, como um meio de arrecadação de impostos. Isso está muito bem atestado na própria documentação persa, e isso está muito bem atestado que era assim que os persas permitiam a galera voltar, tá bom? Pagando tributo, imposto. Então vai pagar tributo, vai pagar imposto, e não tem coisa melhor para fazer isso do que através do templo. Era assim que funcionava em parte na época da dominação persa. Então tem até uma prescrição de ofertas, né, ou oferendas sendo feitas naquela região. Então aquilo é uma pista de um templo, realmente em Betel, que pode ser um indicativo de uma região, é um indicativo muito forte, na verdade, de um templo ali na região norte. Né? E depois, quando você fala em Davi, em Salomão, já há uma literatura ali que a gente encontra na Bíblia, né, nos livros de Reis e Crônicas, que é chamada da literatura deuteronomista, ou pelo menos a visão teológica deuteronomista, que centraliza o culto em Jerusalém, no sul, né, em Judá. Então a gente consegue perceber essas pistas ali de diferentes tradições, diferentes formas de culto, diferentes espaços sagrados, e aí a partir disso a gente tenta reconstruir quem que escreveu isso, quando isso foi escrito. Mas é bem provisório, né, tentativo, não é algo que se pode realmente bater o martelo com muita firmeza em muitos desses assuntos. Mas, de novo, né, a gente trabalha com o que tem.
Valeu, pessoal. Este foi o vídeo, excelente vídeo, excelente corte aí do canal do Cortes Estranha História, né, do Henrique Caldeira. Prestou atenção nas referências bibliográficas que ficaram aparecendo aqui no vídeo? Eu espero que sim, espero que você adquira todas, espero que você leia. Eu espero que, se você vive aí, né, mergulhado no fundamentalismo religioso, perdido em meio a argumentos, a aporias e a não olhar para as reais evidências que eles dizem que não existem, você vai padecer a vida inteira aí, vai ficar enganado aí. Muito obrigado por vocês terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Se você não crê em um Deus, tá tudo certo pra tua vida. Então eu lhe desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back.